ouvir a voz do Salvador. Nós vamos começar um texto novo. Nós terminamos Filipenses e aí agora nós vamos começar um texto novo, que é o texto de Gálatas. Então, basicamente a gente lê o texto, né? Não faz tanta coisa a partir dele, mas a gente lê o texto e medita sobre ele. Essa carta é uma carta muito importante, porque ela é uma carta que vai tratar de um problema. As igrejas da Galácia estavam tendo um problema. Elas tinham aceitado Cristo como Salvador, mas alguns irmãos judeus que tinham saído lá de Jerusalém, tinham passado naquela região e tinham ensinado a necessidade de eles voltarem a algumas práticas da lei. Então Paulo vai ensinar para eles sobre a liberdade, e é sobre a liberdade que eu quero que a gente medite nesse tempo, mas pensando a liberdade cristã como um privilégio responsável. Não é uma liberdade que nos dá o direito de ser o que queremos ser e fazer o que queremos fazer. É uma liberdade em Cristo. Então essa é a ênfase da carta e a forma que nós leremos. Hoje nós vamos ver a apresentação de Paulo, e eu estou chamando Paulo uma autoridade de mestre, tá? Então vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 5. Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estava meditando, né, agora à tarde, sobre o que eu introduziria aqui, e eu fiquei me lembrando de uma história que sempre lembro, com muita alegria, sobre aquela figura de autoridade que a gente tinha na infância. Na infância, os meus pais ensinavam que a gente era obrigado a respeitar os mais velhos, e era tão obrigado a respeitar os mais velhos, que era aquele monte de cearense que morava na minha região. Todo mais velho que chegava em casa, a gente era obrigado a pedir bênção, né? Então a gente chegava e falava assim, bênção, né? E tinha um velho lá, eu não vou falar o nome dele, que eu não ia com a cara dele de jeito nenhum, não gostava dele porque ele falava palavrão, porque ele bebia muito, porque não sei o quê, mas ele chegava em casa e minha mãe olhava para mim assim, lá ia eu, bênção, Deus te abençoe, né? Porque era autoridade. A outra autoridade importante para nós era a figura do diretor ou do professor da escola. O professor era a pessoa mais importante da nossa cidade. Até hoje o Roque está lá. O Roque é a pessoa mais importante da nossa comunidade lá no Mato Grosso do Sul. E a gente respeita profundamente o Roque. O Roque continua jogando futebol. Desde que eu era menino jogava futebol, o Roque já jogava, e eu chego lá, o Roque está jogando futebol, e tem hora que o Roque fala não, todo mundo se cala, porque ele foi professor de todo mundo lá, porque ele é autoridade. Quando o professor chegava para a gente e dizia assim, olha, vamos arrumar a sala porque o diretor vem aqui. Então uma escola desse tamanho, mas quando o diretor ia na sala, todo mundo arrumava, catava os papéis, arrumava as mesas, deixava tudo ajeitadinho, e às vezes ele ainda mandava o Zezinho Duda. Zezinho Duda era um supervisor que passava lá com a régua de madeira desse tamanho assim, e a gente botava as mãos em cima da mesa e ele ia olhando se a unha estava cortada e limpa, porque se não tivesse ele dava uma chapada. Obrigado, irmão Jafar. Ele dava uma chapada de régua na mão da gente assim, né? Que era aquela coisa desesperadora, porque era autoridade. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia. Ele se apresenta e ele quer apresentar aqui a sua autoridade. Aquelas igrejas, algumas pessoas estavam tendo problema com Paulo. Algumas igrejas achavam Paulo meio liberal demais para aquela época.
todo mundo tinha que fazer assim, 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 assado. Paulo vinha e ensinava o contrário. Quando vinha e ensinava o contrário, algumas pessoas começavam a falar: esse cara está doido, ele não é sério, ele não é apóstolo. Então Paulo vai escrever a sua carta, ele se apresenta defendendo o seu ministério, porque as igrejas estavam questionando o ministério dele, porque ele não fora apóstolo, não vivera com Jesus, então ele não podia dizer que era apóstolo. Enfim, ele vai tendo cuidado de se apresentar aí, para que a igreja possa pensar sobre aquilo que ele vai dizer, e ele começa nessa apresentação como autoridade, primeiro dizendo que o seu ministério não é humano, é divino. A sua autoridade para fazer aquilo não é humana, é divina. Então, ele escreve a carta dizendo: Paulo, apóstolo. Essa palavra é perigosa, porque ainda que a palavra já fosse conhecida naquela época como sendo alguém que foi enviado por outro para falar algo ou para fazer algo, é alguém que tinha uma missão dada por outro, era um apóstolo. Só que os discípulos, os 12 discípulos que foram enviados por Jesus, eles foram ganhando uma palavra técnica dentro da igreja, e a palavra apóstolo começou a se referir a um daqueles 12. Aqueles 12 foram escolhidos diretamente por Jesus. Um pisou na bola, foi tirado, e aí um grupo se reuniu, os apóstolos se reuniram e escolheram outro, o Matias. Então Matias estava ali, escolhido pelos irmãos, na forma que fez para substituir Judas. Então todo mundo considerava esses apóstolos. Quando um deles chegava no lugar para dar um ensinamento, todo mundo falava: esse cara aprendeu com Jesus, esse cara viveu com Jesus, esse cara era daqueles de Jesus. Paulo não vivera com Jesus. Ele se remetia ao fato de que quando se converteu e foi lá para Damasco, aliás, quando ele estava a caminho de Damasco e se converteu, Jesus ressuscitado, e Paulo vai lembrar isso em outros lugares, Jesus ressuscitado aparece para ele, fala para ele e dá comissão para ele. Então não foi Ananias, não foi Pedro, não foi Barnabé depois, foi o próprio Cristo que apareceu para ele e deu-lhe a missão. Então ele também se considera apóstolo. Há em outro lugar que ele diz: alguém nascido fora do tempo. E aí ele vai se apresentar e está dizendo: quem está falando é Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Eu não venho falar como alguém que está em nome de homens falando, nem de homem específico. Não existe um homem que disse para mim: então vai falar. Eu não vim aqui falar em nome de um homem, eu vim aqui falar através de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui tem 3 coisas importantes. A primeira que ele vai apontar é através de Jesus. Eu quero que vocês da Galácia entendam que tudo que eu falar nessa carta, que tudo que eu ensinar nessa carta é a partir de Jesus, porque Jesus é a minha autoridade. E de Deus Pai, porque Paulo vai explicar alguma coisa muito importante na teologia dele, que Jesus e Deus é a mesma figura. Então ele vai falar: eu estou falando em nome de Jesus e de Deus Pai, que o ressuscitou. Aqui também tem a terceira coisa importante: a ressurreição de Jesus não é alguma coisa que Paulo cita apenas como um milagre, é mais do que um milagre, é o fato de que o Pai o ressuscitou, porque estava recebendo aquilo que ele fizera. Então, Paulo vai se apresentar de modo muito simples, e diz: e também os meus companheiros, os outros companheiros que estavam comigo, nós estamos escrevendo essa carta. É interessante porque as cartas de Paulo, normalmente ela tem um carinho, um chamego com as igrejas. Aqui para Galácia não tem chamego nenhum, ele já começa direto e reto, para poder dizer: gente, eu estou falando para vocês, não é da parte de homem algum, não é da parte de grupo de homens, não estou falando em nome de apóstolos, não estou falando em nome de Ananias, eu estou falando para vocês em nome de Jesus, de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, a autoridade com que eu falo é uma autoridade divina. Segundo lugar, depois eu tento aplicar alguma coisa para nós. Segundo lugar, o apóstolo Paulo vai
fazer uma saudação com profunda espiritualidade. Ele vai falar coisas que são muito simples, mas quando a gente para pensar nisso, se a gente parar e olhar assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, parece uma coisa simples. As igrejas hoje têm muitas saudações, né? Paz do Senhor, e aí as pessoas passam uma pela rua e falam, paz do Senhor, outro fala paz de Deus, outro fala graça e paz, outro fala shalom, outro fala aleluia. A gente nunca sabe, porque são grupos diferentes, então a gente olha primeiro e fica esperando, e aí quando o cara fala, a gente repete aquilo também, porque se ele falar para mim, paz de Cristo, eu respondo paz de Cristo. Se ele falar paz do Senhor, eu respondo paz do Senhor. Paulo escreve para eles e diz para eles, irmãos, que a graça, termo tranquilo, termo simples, termo conhecido no mundo grego, tem uma mudançazinha na hora da escrita aqui em grego, mas que o sentido era o mesmo, para dizer assim, que a graça seja sobre você. A graça, para nós, é alguma coisa já muito entendida. A graça é aquilo que eu não mereço e alguém me deu. Por isso a gente fala, alguém me deu esse óculos e não me cobrou, ele deu de graça. Mas não é um presente, portanto não é graça, porque se for um presente, é alguma coisa que eu mereço, graça não, eu não mereço. É que a graça seja sobre você, mas agora não é a graça comum, é a graça de Deus Pai. De novo o apóstolo Paulo vai citar o Deus Pai aqui, já citou lá no primeiro, agora cita de novo, que vocês recebam a graça de Deus Pai e do Senhor Jesus. Vocês não merecem, eu conheço vocês da Galácia, vocês não merecem, mas eu estou desejando que o favor de Deus para vocês, um favor imerecido, seja derramado sobre vocês. Estou querendo que vocês experimentem da graça de Deus, e também quero que vocês experimentem da paz. A palavra paz, também muito conhecida para eles, a paz judaica era alguma coisa mais intensa do que a ausência de guerra, mas aqui já no mundo grego já tem essa coisa de, se existe um conflito entre duas partes, que haja paz. Aqui, quando ele está falando a graça e a paz da parte de nosso Deus, já é apontando para o fato de que aquela separação que existia entre vocês e Deus, que todas as vezes que vocês olham para os 10 mandamentos, vocês se sentem absurdamente inimigos. Todas as vezes que vocês olham para toda a lei, vocês se sentem absolutamente separados de Deus. Todas as vezes que vocês se comparam com Deus, vocês se sentem distante dele, porque sabem que não merecem. Que a paz da parte de Deus seja sobre a vida de vocês, que vocês possam perceber que não existe mais uma divisão, que não existe mais uma separação. Ele está preocupado em falar um monte de coisa depois sobre a liberdade, então ele quer que a igreja da Galácia, desde a saudação, possa entender que o que ele deseja para aquela igreja é que a graça, o favor imerecido, e que a paz de Deus seja sobre o coração deles. Que a graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, era uma saudação já muito carregada de espiritualidade, de uma verdade que os irmãos da Galácia precisavam entender. Terceiro lugar, Paulo tem uma autoridade porque ele tem uma consciência da obra de Cristo. Paulo sabe, irmãos, que a força do seu ministério não estava... É engraçado a gente parar para pensar isso, porque a força do ministério de Paulo não estava na igreja. Primeiro porque a igreja não tinha essa tonalidade que tem hoje de templos, de paróquias, de pastores que são conhecidos, de instituições que, se não pensar igual ela, tira. A igreja era alguma coisa muito mais organismo do que organização. E aí quando Paulo vai escrever para eles, Paulo quer que eles tenham consciência de que toda a autoridade que ele está dizendo não é em nome da igreja, é em nome de Jesus. Então ele vai apontar já aqui no comecinho da carta a obra que Jesus fez por eles. Então ele vai chamar a atenção do começo e dizer assim, de Jesus, o qual
se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Veja, esses termos são carregados de poderes assim. Jesus se entregou. A morte de Jesus não foi o resultado de um processo de Roma. A morte de Jesus não foi o resultado da manipulação dos judeus. Isso foi apenas o contexto humano em que a coisa aconteceu, mas a morte de Jesus foi porque ele se entregou. E ele se entregou pelos nossos pecados. Paulo quer que a igreja da Galácia tenha muito claro isso na vida dele. Os pecados de vocês levaram Jesus à cruz. Os meus pecados levaram Jesus à cruz. Porque nós pecamos, Jesus resolveu entregar-se a si mesmo. A morte de Jesus foi vicária. A morte de Jesus foi redentiva. A morte de Jesus tinha uma explicação. E Paulo queria que aquela igreja entendesse: vocês existem na presença de Deus, vocês recebem a graça, vocês estão em paz com Deus, porque Jesus morreu na cruz no lugar de vocês. Para desarraigar-nos desse mundo perverso. Aqui de novo um conteúdo muito importante. Paulo vai apontar que Deus não acabou com o mundo perverso. O mundo perverso está aí. O mundo perverso continua ao nosso redor. Ele nos desarraigou, ele nos arrancou, ele nos tirou do mundo perverso. O mundo perverso já não tem poder espiritual sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos porque queremos pecar. Nós somos pecadores, mas decidimos pecar. Eu não sou mais escravo do mundo perverso. Eu não sou mais conduzido pelo Deus desse século, como ele diz lá aos Efésios. Eu não ando segundo o curso desse mundo. Porque em Jesus, quando Jesus morreu na cruz, nós fomos desarraigados do mundo. Nós fomos arrancados dessa realidade de perversão em que o mundo está inserido e fomos feitos assim, segundo a vontade de Deus Pai. E aqui é lindo, porque em 4 versículos, Paulo usa a expressão Deus Pai 3 vezes. Aqueles irmãos estavam tão influenciados pelo judaísmo que colocava Deus lá longe, que Paulo vai falar para nós que nós estamos numa relação pessoal com um Deus que nos trata como filhos. E aí ele termina dizendo: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que ele está terminando. A carta ele faz numa estrutura diferente das outras, que parece que ele está terminando. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, o apóstolo Paulo então escreve aquela carta, irmãos, e nos convida a algumas reflexões. A primeira: eu preciso aprender a ver a autoridade da palavra de Deus sobre a minha vida. Os pastores, os presbíteros, aquilo que a Bíblia chama de os líderes, os guias espirituais, têm autoridade? Tem. Uma autoridade da função, sim, mas a autoridade dos pastores, elas param na palavra. Nunca estão acima da palavra. Ninguém tem autoridade sobre nós acima da palavra. Aqui eles estavam recebendo a carta do apóstolo que estava escrevendo em nome de Jesus. É preciso que a gente aprenda a valorizar isso. Quando a palavra fala, o crente cala. Eu gosto muito da ideia do fulano, eu gosto muito do conceito de ciclano, eu gosto muito de tal coisa lá da faculdade, eu gosto muito de tal coisa lá do livro, eu gosto muito da ideia de não sei quem, mas se isso não estiver de acordo com a palavra, cala. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: a minha autoridade não é uma autoridade que é dada por homens, é uma autoridade do nome de Jesus. Então, quando eles fossem ler a palavra de Paulo, eles tinham que olhar a palavra a partir da autoridade divina.
Não existe ministério cristão fora da autoridade divina. Não existe igreja fora da autoridade divina. Não existe pessoa com poder sobre nós fora da autoridade divina. Eu não sei se você já viu ensinos que são dados na igreja fora da Bíblia. Eu já vi. Pessoas dizendo e fazendo muito longe da palavra. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, vai lembrar: eu sou autoridade em nome de Jesus. A segunda coisa é esse sentido que o apóstolo Paulo chamou então a atenção para nós, para dizer que a nossa vida, eu só estou aqui no templo, em nome de Jesus, junto com você, não é porque eu mereço ou porque você merece. Ninguém daqui merece. Não adianta a gente olhar para alguém. Tem hora que alguém passou por um problema, e aí o irmão mais santo, ele olha de um canto e fala assim: aquele passou. Todo mundo farinha do mesmo saco, todo mundo no mais absoluto imerecimento. Nós estamos aqui por causa da graça, do favor imerecido, do Deus que te ama, do Deus que te recebe, do Deus que te restaura, do Deus que te dá nova oportunidade, do Deus que a cada manhã, quando o sol nasce, a gente lembra e para assim: meu Deus, a misericórdia do Senhor se renovou de novo sobre mim, por isso eu estou aqui. Nós estamos aqui por causa da graça. Somos todos agraciados e não desgraçados, né? Somos todos agraciados. Estamos aqui todos sob a mesma graça de Deus. Portanto, nós somos alvos da graça e precisamos aprender a sair daqui como agentes da graça, porque tem muita gente que ama a graça para si e a lei para os outros. Gosta profundamente de ser perdoado por Deus, e aí sai com a dificuldade tremenda de perdoar, julgando os outros, emitindo o dedo na cara dos outros. E a Bíblia vai falar assim: gente, que vocês vivam sob a graça, porque vivendo sob a graça, vocês automaticamente vão ter paz. O que torna a vida de vocês pacífica diante de Deus é o fato de que Deus os recebe com graça. Então, que a graça seja sobre vocês, para que a gente possa sair daqui como agentes da graça. Que a paz seja sobre vocês, para que a gente possa sair daqui como pacificadores. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque nós vivemos sob a graça de quem? Do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que morreu, que se entregou a si mesmo por nós. Nós merecemos condenação. O pior cristão que existe é aquele que não tem consciência absoluta do seu pecado. O pior cristão que existe é aquele que, quanto mais ele se aproxima da luz, ele vai percebendo o quanto ele é limpo. Cristão, quanto mais se aproxima da luz, ele descobre sujeira. Aquela sujeirinha que a gente encontra atrás da orelha de menino. Não tem aquela sujeirinha que se encontra, que a mãe vai futucando e vai encontrando a sujeirinha atrás da orelha do menino. Nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar desse mundo. Não somos mais escravos do mundo, não somos mais dependentes do pecado, nós somos chamados para a obediência. É fácil? Claro que não. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer assim: então, que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês, porque vocês foram salvos pela vontade de Deus Pai. Quando a gente estava lá no último ano, terminava, aliás, na última semana lá do primeiro ano, tinha que fazer uma avaliação se sabia ler ou não. Quem sabia ler, passava. Quem não sabia ler, não passava. Quem ia fazer essa avaliação? O Zezinho Duda, com a régua, aquela régua.
E aí, ele passava e ele tinha a autoridade, botava um livro na frente assim, pegava uma régua, passava umas páginas, botava a régua assim e dizia assim, leia. E o cabo tinha que ler. Se ele não soubesse ler, ele era reprovado, porque ele tinha autoridade. Irmãos, nós vivemos sob a autoridade da palavra de Deus. Ou aprendemos respeitá-la, entendê-la, para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, como estava acontecendo com a igreja da Galácia, ou a gente vai estar dentro e perdido. A gente pode estar dentro, mas perdido. E às vezes questionando quem está lá fora. E é possível que tenha gente lá fora achado, e gente aqui dentro perdido. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre mim, para que a gente possa sair daqui como agraciados e pacificadores. Amém?